Estamos iniciando o nosso programa Verdade Absoluta. E a intenção, o propósito deste programa é trazer para você conhecimento e esclarecimento da Palavra de Deus. O assunto que hoje nós vamos trazer para você é sobre a fé, a justificação pela fé. E o que seria a justificação pela fé? É hoje, neste assunto, muito importante, não só para as pessoas que ainda não se converteram a Cristo, mas até para você que é remido em Cristo Jesus. Você que já confessou a Cristo Jesus como Salvador da sua vida. Isso é importante para você ter conhecimento profundo do que é a justificação pela fé. E nós gostaríamos de ler. Se você tiver Bíblia para acompanhar conosco, isso é muito importante. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 3, carta de Paulo aos Romanos 3, dos versos 9 ao verso 2, que diz assim: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não. De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, 9 a 12. E nós vamos comentar sobre esse texto. Qual a dificuldade para se entender, principalmente para aqueles que ainda não tiveram o encontro definido com Cristo Jesus? A conversão de uma pessoa através do ouvir da palavra de Deus, quando alguém leva ao conhecimento de alguma pessoa, seja nos templos evangélicos, seja na rua, no ônibus, no trabalho, em qualquer lugar. Como entender, como compreender a justificação pela fé, ou através da fé? Até porque a palavra de Deus nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Não há possibilidade alguma de você agradar a Deus, de você chegar à presença de Deus, de agradar o coração de Deus sem fé. Mas que tipo de fé? Fé, todo mundo tem fé, mas a fé da qual eu me refiro diz respeito ao sacrifício que Cristo Jesus, o Filho do Altíssimo, realizou na cruz do Calvário. Então a justificação é o assunto que nós estamos trazendo para você e é o fundamento principal da conversão e da forma do caminho que você deve trilhar para chegar à presença de Deus um dia. Porque todos nós, um dia, iremos enfrentar o algoz da morte, né? Um dia todos nós, eu sempre costumo dizer, você está indo de encontro a ela e ela vindo de encontro a você. Mais cedo ou mais tarde, nós perecemos, nós morremos. Uns morrem cedo, outros morrem tarde, mas todos nós morremos. E eu sempre digo, nascido de mulher, todos vamos morrer, porque está destinado ao homem morrer uma só vez. Como o pecado entrou no mundo por um homem, a saber, Adão, que é o nosso pai carnal, e aí o pecado se estendeu para todos os seus filhos e descendentes, por isso que nós morremos. E eu digo que é o seguinte, o texto que nós acabamos de ler, o texto de Romanos 3, 9 a 12,
acabamos de ler para você, o texto que acabamos de ler já ferrou com todo mundo. Todo mundo está debaixo do pecado. Aqui não tem branco, não tem preto, rico ou pobre, todos estão debaixo do pecado. Quando nós entendemos isso, ou procuramos entender e compreender, talvez alguém não entenda, mas como se explica essa questão de salvação? Salvação como? E a dificuldade maior das pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a grande dificuldade que muitos enfrentam é não compreender o começo. Como se originou o pecado e por que as pessoas há uma necessidade de constituir a Cristo Jesus como Salvador da sua vida. A necessidade maior. Por que nós precisamos de um Salvador? Porque segundo a palavra de Deus nos diz que Deus, ao fazer o homem do pó da terra, Adão, ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem passou a ser vivente, alma vivente. Depois ele fez a mulher. Nós conhecemos bem essa história, até quem não é evangélico sabe. A mulher foi feita de uma parte do homem, a saber, uma costela. Deus tirou, construiu a mulher e deu ao homem, aí o casal veio a ter filhos depois. Mas antes disso, houve um pecado. E Deus havia dito ao homem, porque Deus fez o homem não para morrer. Eu costumo dizer, o homem, segundo a palavra de Deus, o homem foi feito para ser eterno, viver eternamente. O homem não foi feito para morrer, assim como nós morremos. Os seres humanos foram feitos para viver eternamente ou viverem eternamente. Mas o que acontece é que Deus havia dito a Adão que ele não devia comer daquele fruto que havia ali no meio do jardim, naquela árvore. Você tem todas as coisas disponíveis ao seu bel prazer, mas tem um fruto de uma determinada árvore que está no meio do jardim, você não deve comer. Aquela árvore e aquele fruto produziria no homem a morte, aniquilaria o homem e o homem passaria a ser um ser mortal, já que Deus fez homem e mulher para viverem eternamente, para viverem por toda a eternidade, seriam eternos, não morreriam, não envelheceriam. E Deus já aplicou aí, é aí que entra a lei começa a ir, porque a palavra de Deus diz que onde não há lei, não há transgressão. E o que é transgressão? Essa palavra transgredir, transgredir quer dizer quando você passa por cima daquilo, dos ditames daquilo que foi promulgado, daquilo que foi dito, daquilo que foi escrito. Quando você ultrapassa os limites ou os ditames da lei, você é um transgressor. Na nossa Constituição e na Constituição de muitos países, principalmente do Ocidente, está dito que se você matar alguém, você vai ser preso e pode ser preso porque você é réu, você é um criminoso. Roubar, matar e outras coisas que a lei nos garante, nos diz. Então, essa transgressão houve na parte de Adão quando Deus disse a ele, já aplicou a lei, que ele não deveria comer daquele fruto, porque aquele fruto produziria no homem envelhecimento e morte. Mas o homem desobedeceu. Aí veio a primeira transgressão. O homem passou a ser um ser agora mortal, perecível. Não mais um ser imortal, mas um ser mortal, perecível. Então, como ele passou a ser um ser mortal, envelhecer, o processo, depois que ele desobedeceu, já se iniciou o processo do envelhecimento e de morte na vida de Adão, assim como acontece com a gente nasce e ali já começa o ser humano se desenvolver e caminhar para a sua velhice e para a morte. Não quer dizer que você só, ou alguma pessoa morra só depois de velho. Não, temos que morrer novo. Outros não chegam nem a nascer
e perecem. Mas a transgressão daquilo que Deus tinha dito que não devia ser feito, trouxe ao homem a morte. E o homem passou agora a ser um ser transgressor, pecador e mortal. Mas Deus, pelo seu infinito amor, segundo a palavra de Deus nos garante, Deus amou ao mundo de uma tal maneira, quando eu digo ao mundo, ao ser humano que ele fez, porque nós somos a semelhança de Deus. Deus, quando nos fez, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E nós somos a imagem de Deus. E Deus, pelo seu infinito amor com o qual nos amou, de uma forma que não se pode medir, porque essa palavra traduzida do grego, de uma forma que não tem palavras que descreva, de uma tal maneira. Que tal maneira é essa? Não tem palavras para descrever esse amor, esse tal amor de Deus, de uma forma que todo o universo inteiro, não cabe esta palavra, porque é muito imensa, imensurável, infinita, um amor gigantesco, sem fim. Amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho, seu único filho, para morrer no lugar do homem. Então, aí se aplicou no passado com a morte, com a desobediência de Adão, a morte. A aplicação da transgressão da lei é esta: se pecar, morre. No dia em que você comer desse fruto, disse Deus a Adão, certamente você vai morrer. Mas Deus, pelo seu amor, ele providenciou a salvação. A lei nos condenava e nos condena. Por quê? Porque a lei de Deus foi que não comessem daquele fruto. E eles comeram. A mulher comeu, levou para o seu marido também comeu, e ambos pecaram. E ambos estão destinados agora, a partir daquele instante, à morte. E Deus, com o seu amor imensurável, que não se pode medir, providenciou uma salvação. E esta salvação trouxe a justificação. Por isso que o assunto é a justificação pela fé. Como eu agora entendo, trocando a miúdos, esta fé, segundo o que está escrito, nós vamos ler para você. E gostaria, se você tivesse a sua Bíblia, pudesse abrir aqui Romanos 5, de 1 a 2. Romanos 5, de 1 a 2, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Justificados. Como é que essa justiça, essa justificação se explica? No momento em que Cristo veio, tomou a forma humana, sendo Cristo o Filho do Altíssimo Espírito, ele tomou a forma humana, a forma de um homem, veio, deixou o seu céu, a sua glória celeste, que ele estava junto ao seu Pai, morrer por mim, por você e por toda a raça humana. A justificação entra aí, para que aquele que é justificador do pecado pudesse morrer em seu lugar, para que você não morresse eternamente. Quando eu falo morrer eternamente, eu não falo da morte física, porque a morte física já está decretada. O próprio Deus diz: se você comer, vai morrer. Mas nós temos que subentender que, além da morte física deste corpo mortal e perecível, existe a morte eterna. Porque você tem um espírito dentro de você. Morre o homem, volta para o pó de onde ele veio, porque ele foi feito do pó, e ao pó ele retorna, se transforma em pó.
e o espírito volta para Deus. Então, você tem uma vida que não morre, que é eterna, que é o espírito, porque ele veio ou ele descende da parte de Deus. E tudo que depende de Deus, e tudo que é de Deus, e tudo que vem de Deus é perfeito e imortal. Deus, nada da sua essência, o que sai dele é perecível, é imortal. Mas nós fomos feitos do pó da terra, por isso que nós morremos. Mas o que é mais interessante aqui é saber que essa morte física não é o fim. Porque a Bíblia nos garante que um dia nós deixaremos esta matéria, iremos para o pó da terra, o espírito volta para Deus, para que no dia do juízo, no dia final, esse espírito volte de novo e tome não mais essa matéria, mas uma matéria nova, onde Deus há de reconstruí-la da forma que foi antes do pecado de Adão. Eu acabei de dizer que Adão era eterno. E um dia você vai passar a ser eterno, com um corpo que não morre mais, um corpo eterno, semelhante ao corpo de Cristo. Jesus ressuscitou e tem um corpo hoje eterno, que não morre, que não envelhece. Então, qual é a forma para que eu possa chegar à presença de Deus? A justificação através da fé. E como se explica isso? No momento em que eu escuto, em que eu ouço, em que eu vejo alguém pregando que Cristo Jesus deu a sua vida para que anulasse os ditames da lei, daquilo que a lei me condenava porque eu pequei. Todos nós pecamos porque viemos do primeiro homem que pecou. E o homem passou aos seus descendentes o seu pecado. Por isso que todos pecaram e por isso que todos morrem. E por isso que todos necessitam de um Salvador. Sem Cristo é impossível você chegar à presença de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Certa vez o Senhor Jesus, ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou a porta. Aquele que não vem por mim é ladrão e salteador. Você está pulando o muro e aí não tem como. O caminho que conduz à presença do Altíssimo é Cristo Jesus. E você só pode ser justificado diante de Deus quando passa por Ele, por Cristo. Como Ele é a porta e ninguém pode passar pela parede, tem que passar pela porta. Você tem uma casa e ao entrar na sua casa, você passa por onde? Pela porta. Cristo é a porta. Cristo Jesus é a porta. Você precisa entrar por Ele. Mas para que você entre, você tem que crer que Ele é o seu único e suficiente Salvador. E tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, fez para que você pudesse confiar, depositar. E eu sempre costumo dizer o seguinte: a fé, que é uma coisa fantástica, eu até fiz aqui uma alusão, 3 coisas que derivam-se da fé. Primeiro, fé se deriva a necessidade, depois a confiança e depois a esperança. Então, necessidade, confiança e esperança dependem ou descendem da fé. São 3 partículas que estão inseridas nesse contexto da fé. A necessidade, nós sabemos o que é necessidade. Necessidade é a precisão, é alguma pobreza de alguma coisa. Às vezes você... O que é pobreza? Quando você não tem aquilo. Quando você necessita daquilo. Então, eu sou pobre porque não tenho isso. Jesus disse: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. A pobreza faz com que você seja necessitado. Não é verdade? As pessoas daí que estão aí, que não têm um teto para morar, são pessoas necessitadas. Por isso que elas pedem. Elas mendigam pela rua, porque elas precisam.
Se elas não precisassem, não mendigariam. A fé, você tem esta necessidade e esta precisão. Essa necessidade é a necessidade de um Salvador, de Cristo em sua vida. Você também, na fé, precisa ter confiança. E o que é a palavra confiança? Para que você entenda minuciosamente. Confiança quer dizer acreditar, crer. Você deposita confiança em alguém porque você creu, você acreditou. Um amigo seu, um parente seu, uma pessoa sua, pede algo emprestado e você confiou e entregou. Se você não confiasse, não entregaria. Mas por você confiar, você acreditou e entregou. E temos também a esperança. A esperança quer dizer, vou receber. Você tem esperança relacionada a alguma coisa. O que é esperança? Eu tenho esperança que um dia vai acontecer. Não é verdade? Você namora, você noiva e tem a esperança que um dia você vai casar. Não é verdade? Você faz determinada coisa com a esperança que vai receber. Trabalhou o mês inteiro e tem esperança de que você vai receber o seu dinheiro. Não é verdade? Então, a esperança ela produz o quê? A confiança, a crença que aquilo vai acontecer. Confiança. Então, a fé ela produz isso no ser humano. Necessidade, confiança e esperança. Esses três elementos estão inseridos na questão da fé e na questão de se crer em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, pela fé, você tem necessidade e precisão dele como Salvador. Assim como uma pessoa que precisa de um advogado para resolver uma causa. Você não resolve só, você precisa de alguém que possa representar você. Não é verdade? Uma pessoa qualificada. Cristo faz o papel do advogado. Você precisa de uma confiança na parte dentro da sua fé, nesta parte que está inserido no contexto da fé, a confiança, porque você confia. Você confiou. Eu costumo sempre dizer que você não pode crer em Cristo se você não tiver confiança. Se você também não tem necessidade, você... Para quê? Eu não tenho necessidade de Jesus na minha vida, de Cristo na minha vida, de salvação. E muitas pessoas se perdem e têm se perdido porque eles não precisam de Cristo. Eles se acham autoconfiantes, por isso que eles não têm essa necessidade. Só levanta a mão, só abre a boca para confessar e dizer eu quero aceitar a Cristo quem necessita, quem confia. Por que você faz isso? Porque eu fiz, porque muitos fizeram, porque confiaram. Necessitaram, confiaram e tiveram a esperança de um dia receber a vida eterna em Cristo Jesus, de um dia estar com Ele por toda a eternidade. Então a confiança é a esperança de coisas que você, e a palavra de Deus, destrinchando o teor, a qualidade desta fé, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas de fatos que se esperam. Essa fé que você só obtém porque viu, não é fé. A verdadeira fé é aquela que você nunca viu, mas crê. Eu nunca estive com Cristo e nunca vi, mas pela a história da palavra de Deus e pelo histórico das coisas maravilhosas e grandiosas que o Filho de Deus, o Altíssimo, fez por mim, por você e por muitos, eu criei. Essa é a verdadeira fé. Essa é a fé que leva o homem à presença de Deus. A fé produz o quê? Produz em seu ser confiança e esperança para que você um dia esteja com Cristo. Essa é a natureza da fé. E eu gostaria também de ler Romanos 8, de 1 a 2, que diz o seguinte. Romanos 2, de 1 a 8, de 1 a 2, Romanos 8, de 1 a 2 diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou a mim também, da lei do pecado e da morte. Te livrou da lei do pecado e da morte. Não há mais nenhuma condenação para os que estão. O texto foi bem claro quando diz agora, pois não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Já não há condenação para os que estão em Cristo. E quem está fora de Cristo? Há condenação. Só não há condenação para aqueles que, segundo o que eu afirmei agora, que tiveram necessidade de um Salvador, de Cristo, confiança e esperança. Isso produziu no ser humano, no coração do ser humano, em sua mente, depois que ele ouviu esta palavra, quando ele ouviu a palavra de Deus, ele colocou em sua mente e desceu para as regiões do coração, as regiões mais profundas do coração. Mas eu preciso de Cristo Jesus. Porque o ser humano inteligente, quando ele abre o coração para que o Espírito de Deus penetre em seu coração e trabalhe, molde, lapide o seu interior, ele começa abrindo os olhos e enxergando. Mas é verdade, um dia eu vou morrer, um dia eu vou perecer. E aí, depois da morte, como é que fica a coisa? Sem conhecimento da palavra e sem Cristo e sem a orientação do Santo Espírito de Deus, você não vai entender nunca isso. Não entra na sua cabeça isso. O homem natural, o homem sem Cristo não entende, porque isso é um grande mistério. Olha, pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus na vida, que nunca se converteram, sabe o que é que elas dizem? O pecador que come carne e farinha, quando ele morre, tudo acaba. Isso são palavras, porque o Senhor Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ele está cheio de incredulidade, ele não tem certeza de vida eterna e ele acha que depois que morre, transforma em pó e acabou. Mas não é verdade, porque você tem um espírito. O que morre, o que perece é a matéria, para um dia ser restaurada, renovada, porque lembra que Jesus ele também morreu e foi sepultado, mas ao terceiro dia o corpo levantou. Não é verdade? A Bíblia nos diz que um dia nós teremos os nossos corpos redivivos e transformados semelhante ao corpo de Cristo. Não mais esse corpo que vai ser destruído pelos vermes da terra, mas um corpo semelhante ao de Jesus, um corpo santo que não perece. Há uma necessidade de compreender isso. E quando você abre o coração, e eu sempre costumo dizer, você quer ter conhecimento da verdade e da justificação através da fé que você tem que ter em Cristo Jesus, peça a Deus, Senhor, esclareça a minha mente, abra o meu coração para eu entender esse grande mistério, porque eu desejo salvação e vida eterna. Um dia, quando eu sair deste estágio, deste mundo, eu possa estar eternamente com Cristo Jesus. Então tenha misericórdia de mim, me dê sabedoria através do seu Santo Espírito para que eu entenda, para que eu compreenda isso. Justificados mediante a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não se pode agradar a Deus sem fé. Você tem que crer que Jesus Cristo é o seu advogado, é o único que pode interceder por você, porque quem foi à cruz foi Ele, quem derramou sangue foi Ele, quem sofreu todo vitupério foi Ele, por você, por mim, por todo mundo. Aqueles que partem daqui para a eternidade, sem essa justificação, sem ter Cristo como Salvador das suas vidas, estão infelizmente perdidos. O destino deles é triste. Eu acabei de dizer, aquele que não vem a Cristo, segundo as próprias palavras de Jesus, Ele é a porta. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você tem que se entregar a Cristo Jesus como Salvador da sua vida. Então, justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus mediante Jesus Cristo que você creu. E se não creu, tem que crer. Se quer compreender a palavra de Deus, se quer ter sabedoria para entendê-la, peça a Deus.
que ele dá liberalmente a todo aquele que pede. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Nunca pense que você vai sair daqui para o outro lado da vida e todos nós vamos morrer. Todos nós. E eu costumo dizer, da criação de Deus, nós, os seres humanos, somos os únicos que sabemos que vamos morrer. O cachorro não sabe, o gato não sabe, animal nenhum sabe. Só nós sabemos. Entregue a sua vida a Cristo Jesus e seja feliz. E até o nosso próximo encontro do nosso programa Verdade Absoluta. Que Deus nos abençoe e nos cubra com a sua bondade e o seu Espírito Santo nos ilumine e nos esclareça. Amém?